Olá, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental e hoje nós vamos falar sobre um assunto pouco falado por aí, que é a depressão e por que existe classificação para as depressões. Em primeiro lugar, a gente vai ter que entender que depressão é uma entidade nosológica, que é um nome bonito para falar doença. Quase que a gente não fala mais doença, a gente fala de transtorno, porque algumas pessoas se reuniram e acharam melhor não chamar de doença e chamar de transtorno. Transtorno mental. Um deles é o transtorno depressivo. E aí, é claro, nós sabemos que existem todos os sintomas que giram em torno desse estado cerebral, que vai repercutir no seu psicológico e vai ter uma questão social em cima disso e também a sua repercussão espiritual. Então a gente nunca esquece que o ser humano é um ser sistêmico, biopsicossocial espiritual e que isso pode nos acarretar em uma série de maneiras de enxergar a pessoa no mundo, entre elas nos momentos em que ela está com algum transtorno, e nesses transtornos, os transtornos mentais. E o transtorno depressivo é o reflexo de um tônus diminuído do funcionamento global do humor, que é um estado do capacidade que o ser humano tem de estar sentindo, pensando e agindo. Se ele sente rápido, se ele pensa rápido, se ele faz um monte de coisa e fala ao mesmo tempo, nós vemos que ele está num tônus aumentado. O humor dele está aumentado, é a hipertimia. Se ele está lento, devagar, não pensa, demora, ele está numa hipotimia. Então, a hipertimia é o que a pessoa chama de mania e a hipotimia é o que eles chamam de depressão. Mas existe a eutimia, que é o humor que responde de maneira correta, esperada para os estímulos que a gente recebe. Se acontecer uma coisa triste, ficamos um pouco depressivos. Se acontecer uma coisa alegre, ficamos um pouco eufóricos. Mas, no geral, quando a gente observa que as pessoas não conseguem manter a sua eutimia por alguma razão que a gente não percebe, então quando a gente vai começar a perceber se ela tem algum transtorno mental. E se isso for dentro da questão do aspecto depressivo, então vamos chamar de um transtorno depressivo. Aí a nossa pergunta é, nesse diagnóstico, o que a gente leva em consideração? Todos os aspectos. O biológico, o psicológico, o social e também o espiritual. O biológico, a gente não pode esquecer que nós somos seres que dependemos do nosso cérebro para expressar a nossa essência. Você pode ser um anjo de ternura ou um demônio das trevas. Se tiver faltando um pouquinho de serotonina e noradrenalina no teu cérebro, você vai ser um anjo depressivo ou um demônio depressivo. Eu fico imaginando um demônio desanimado, ia fazer o mal hoje, não vou. Ou um anjo desanimado. Puxa, quanto bem poderia fazer se eu tivesse vontade de sair da cama. Então nós vamos começar a entender que enquanto você está encarnado, você depende do seu sistema nervoso. Você é o que é o seu sistema nervoso. Isso vai repercutir diretamente no seu psiquismo, que vai repercutir diretamente nas suas relações sociais, trabalho, escola, família e também na parte espiritual. Mas as pessoas classificam as depressões de acordo com alguns critérios. Hoje nós temos o Código Internacional de Doenças, que nós já estamos na 11ª revisão. Quando eu comecei a estudar psiquiatria, 30 anos atrás, estávamos na 9ª revisão. Peguei a mudança para a 10ª revisão e agora estamos na 11ª revisão. E a gente poderia perguntar assim, mas quem são essas pessoas que estudam e veem as doenças e classificam elas em torno do quê? Normalmente o CID-10, ou o CID, o Código Nacional das Doenças, é inspirado no DSM, que é um manual de diagnósticos em psiquiatria, que está lá nos Estados Unidos, já também está na sua 5ª revisão. E esse manual a gente percebe que foi feito por um conjunto de pessoas que estão decidindo que nome vai ter como que você se sente. E para que isso? Para que precisa de nome? Na verdade não precisa de nome, cada um tem o seu diagnóstico. O que a gente vai falar aqui é que eles classificam para fins previdenciários, para que você possa ter realmente um diagnóstico para poder receber a sua indenização. E aí você vai ser classificado como depressão clássica ou depressão profunda, maior, como eles falam, que é a mais grave de todas, onde o humor realmente fica muito comprometido, em que a pessoa tem até
ideações suicidas ou sintomas psicóticos, né, que se acha de desrealização. Aí vamos chamar também que tem um transtorno depressivo persistente. Não é tão grave, mas ele demora para melhorar. Então ele fica por bastante tempo, são até recorrentes, vamos dizer assim. São nomes que se dá. O transtorno disruptivo é um nome que a pessoa faz, que a gente dá para as pessoas que rompem com o seu equilíbrio diante de situações graves que acontecem na vida dela. A chamam o transtorno afetivo sazonal, que tem um pouco a ver com a presença de luz ou não por causa das mudanças do clima. Então, no inverno aumentam as depressões. Depressão pós-parto, aí já tem uma causa bem determinada, não tem como não enxergar que algumas mulheres são sensíveis às mudanças de hormônios logo após a dequitação da placenta. Quando sai a placenta, muda tantos hormônios que ela tem uma depressão pós-parto. Toda mulher tem um blues, mas tem umas que entram num quadro muito mais grave. A TPM também é considerada uma desordem disfórica, humor que funciona com dificuldade no período pré-menstrual. O transtorno bipolar, que é o mais conhecido de todos, com a antiga psicose maníaco-depressiva, hoje chama-se transtorno bipolar, e aqueles sintomas clássicos abriram um leque para um monte de outros sintomas, dizendo que aquilo também é bipolaridade, que a gente desconfia que também foi lobbying de indústrias farmacêuticas, induzindo essas comissões que estudam o nome das doenças a poder mais pessoas serem classificadas como doentes e assim, é claro, vender mais remédios. E isso tem, por final, o que eles chamam da depressão psicótica, que na realidade nada mais é do que uma depressão grave com sintomas psicóticos, de maneira que a pessoa não consegue submeter o seu meio interno ao meio externo, por causa de um quadro muito grave de depressão, de diminuição de serotonina e noradrenalina no seu sistema nervoso. Então o que a gente percebe é que a depressão ela pode ter o nome que ela quiser, tá? E você pode classificar como quiser, que talvez seja bom lá para o INSS, para colocar nos laudos, nos relatórios. Mas quando ela é com você, a depressão tem o seu nome e o seu sobrenome. Por isso que você precisa de alguém que olhe você por inteiro.